Bom dia, hoje vamos falar de contabilidade orçamental. Contabilidade orçamental é muito importante. Eu costumo dizer que a diferença entre uma empresa e uma chafarica, digamos assim, é que a empresa tem a contabilidade orçamental e a chafarica não tem. Há 4 pilares na gestão: planeamento, organização, direção ou liderança e o controle. A contabilidade orçamental está intimamente ligada ao planeamento e ao controle. De um lado temos o planeamento, do outro lado temos o controle. Do lado do planeamento vamos falar de orçamentos, vamos falar de valores orçamentados, de quê? Dos proveitos e dos custos. Do lado do controle vamos ter a realidade, aquilo que realmente aconteceu. Portanto, depois de termos planeado, temos a realidade, portanto, aquilo que aconteceu na realidade. Vamos falar de valores reais, vamos falar de proveitos e custos reais. E vamos, na contabilidade orçamental, comparar aquilo que foi orçamentado com aquilo que realmente aconteceu. Dessa comparação, vamos ter os desvios, a diferença, no fundo, entre aquilo que foi planeado, que foi orçamentado, e aquilo que realmente aconteceu. Os nossos desvios vão ser medidos em desvios de preços e desvios de quantidade. Começamos por ver então aqui umas fórmulas. Vamos ver umas fórmulas, vamos brincar com as fórmulas até chegar à fórmula final. Começamos por ter que o desvio vai ser igual ao valor real menos o valor orçamentado. Portanto, colocando em siglas, em letras, temos o D igual a VR menos VO. Depois temos que o valor real é igual ao preço real vezes a quantidade real. Portanto, VR igual a PR menos QR. E temos que o valor orçamentado igual ao preço orçamentado vezes a quantidade orçamentada. Portanto, VO igual a PO vezes QO. O desvio igual ao valor real menos o valor orçamentado. Portanto, o desvio igual a VR menos VO. Se VR é igual a PR vezes QR e VO é igual a PO vezes QO, então o desvio vai ser igual a PR, o D vai ser igual a PR vezes QR menos PO vezes QO. Temos lá em cima a fórmula novamente. Vamos começar então a brincar com a fórmula e vamos duplicar a fórmula, portanto, duplicar a fórmula. No lugar de D fica 2D e o que vamos fazer é PR vezes QR menos PO vezes QO mais, novamente, PR vezes QR menos PO vezes QO. Agora, para o próximo passo, vamos somar e subtrair PO vezes QR. Portanto, temos a fórmula anterior e no final adicionamos, PO vezes QR menos PO vezes QR. Portanto, somamos e subtraímos a mesma coisa, portanto, fica tudo igual. A igualdade mantém-se. Passo seguinte, somar e subtrair PR vezes QO. Novamente, mantém-se a fórmula, toda igual até aqui, e adicionamos PR vezes QO menos PR vezes QO. Portanto, somamos e subtraímos a mesma coisa, a fórmula mantém-se. De seguida, trocamos a ordem. Portanto, trocamos a ordem, invertemos aqui as ordens, e ficamos com esta fórmula que está cá em baixo. Portanto, a fórmula que estava lá em baixo passa agora cá para cima. E agora vamos colocar QR, PO, QO e PR em evidência. Então o que é que nós temos? Temos aqui, vamos cá acima, buscar aqui o QR, colocamos o QR e colocamos em evidência aqui o QR. Então vamos ficar com QR vezes PR menos PO. PR menos PO. Aqui colocamos o PO em evidência e vai ficar então QR menos QO. PO vezes QR menos QO. Aqui vamos colocar QO em evidência e vai ficar PR menos PO. PR menos PO. Aqui colocamos o PR em evidência
e fica então QR menos QO. QR menos QO. Agora trocamos a ordem, portanto este mantém-se, este passa para aqui, este para ali e este para aqui, mantém-se também. Pondo PR menos PO e QR menos QO em evidência, ficamos então, portanto, temos aqui o QR, portanto, temos aqui PR menos PO, aqui também temos PR menos PO, portanto vai ficar QR mais QO, vezes PR menos PO, que vem daqui, e daqui PR menos PO. Aqui a mesma coisa, PO e PR, PO mais PR, vezes QR menos QO, QR menos QO, QR menos QO. Colocando a fórmula que estava em baixo cá em cima. Agora o que vamos fazer é, portanto temos aqui, no fundo queremos saber qual é o nosso desvio. Temos 2D, duas vezes o desvio, o que nós queremos é dividir então por 2. Então o que é que ficamos? QR mais QO sobre 2, PR vezes PR menos PO. Aqui temos PO mais PR sobre 2, vezes QR menos QO, vezes QR menos QO. E chegamos então à nossa fórmula final. Então o que é que nós temos aqui? Basicamente, temos aqui QR mais QO dividido por 2, dá-nos a quantidade média. Aqui temos a PO mais PR a dividir por 2, portanto o preço orçamentado mais o preço real a dividir por 2, dá-nos o preço médio. Okay? Depois temos aqui vezes a quantidade média, vezes a diferença dos dois preços, preço real e o preço orçamentado, portanto a diferença dos dois preços. O que é que nós ficamos então? Ficamos aqui com o desvio de preço, uma quantidade média vezes uma diferença de preços, ficamos com o desvio de preço em valor, portanto em euros. Deste lado temos aqui um preço médio, vezes a diferença das duas quantidades, quantidade real menos a quantidade orçamentada, ficamos aqui, portanto, também com um preço médio vezes uma diferença de quantidade, ficamos aqui com um desvio de quantidade em valor também. Portanto, o desvio final, no fundo, vai ser o desvio de preço, que é este todo, mais o desvio de quantidade, que é esta fórmula toda. Então vamos ver um exemplo. Portanto, a ideia será calcular os resultados, os desvios e tirar as conclusões. Temos aqui então uma prestação de serviço, temos um custo, portanto, as nossas vendas. Temos aqui o custo com matérias, custo com mão de obras e custos com gastos gerais de fabrico. E no final o resultado, que será, portanto, a diferença entre os nossos proveitos, os nossos rendimentos, menos os vários custos. Então, a primeira coisa que temos a fazer, temos aqui quantidades, temos preços unitários. Vamos multiplicar a quantidade vezes o preço unitário para calcular os valores. Portanto, calculamos aqui os valores. As vendas menos os custos vai dar os nossos resultados. Aqui fazemos a mesma coisa, quantidade vezes os preços unitários, e depois aqui calculamos o resultado novamente. Depois utilizamos aquela fórmula grande que vimos antes para calcular o desvio da quantidade. Portanto, esta parte da fórmula vai nos permitir calcular, portanto, o nosso desvio de quantidade. O desvio de preço, portanto, temos esta parte da fórmula toda para calcular o desvio de preço. Portanto, para calcular os desvios de preço. E depois somamos o desvio de quantidade mais o desvio de preço e temos o desvio total. Fazendo as contas, temos então aqui os valores já calculados. Okay? Os desvios podem ser positivos ou negativos, consoante
a gente esteja acima ou, consoante a realidade, esteja acima ou abaixo do orçamento, daquilo que foi orçamentado. Depois passa-se à fase seguinte, não é? Os números falam, nós temos que saber escutá-los, digamos assim. Portanto, vamos analisar os números. Portanto, nós temos aqui os desvios calculados aqui, portanto, estas três colunas estão colocadas, portanto, aqui, as três colunas, em relação, portanto, aos desvios em valor, desvio de quantidade, desvio de preço e o desvio total, da prestação de serviço, das matérias, mão de obras, gastos gerais de fabrico e já agora o resultado também. Portanto, temos aqui os desvios em valor e depois calculamos os nossos desvios em percentagem. Para calcularmos o desvio em percentagem, no fundo vamos dividir estes valores por estes valores que estão aqui, o valor orçamentado. Porquê este valor orçamentado? Vamos voltar um pouco atrás e vamos ver aqui porque é que eu estou a dividir por esta coluna as quantidades, por exemplo, porque é que eu não divido por esta quantidade que está aqui. A razão é muito simples. Todos estes aqui são valores em euros. O que acontece? Eu não posso dividir valores, aqui poderia ser quilos, quantidade poderia ser quilos, por exemplo. Portanto, eu não posso dividir euros por quilos. E porque é que eu não divido aqui o preço, por exemplo, pelo preço também? Porque este novamente é um valor, portanto foi obtido multiplicando uma quantidade por um preço unitário e aqui estamos a falar apenas de preços unitários. Portanto, tenho que dividir estes valores por estes valores desta coluna, que são, aqui de facto tenho o valor orçamentado, que é obtido pela quantidade vezes multiplicando a quantidade pelo preço. Portanto, temos aqui os valores orçamentados e é com base nestes que a gente vai fazer. E porquê os orçamentados e não os reais? Porque o orçamento é que serve de base. A base do início de tudo é o orçamento. Portanto, o desvio vai ser em relação ao orçamento. E daí eu ir buscar estes valores aqui. Portanto, para obter estas percentagens, vou dividir então, por exemplo, menos 122 pelos 15.000 e obtenho aqui a percentagem. Aqui vou dividir os menos 37,2 pelos 4.500 e obtenho a percentagem. Aqui vou dividir os 498 pelos 15.000 e obtenho a percentagem. E por aí adiante. Portanto, depois o que é que eu vou fazer? Vou analisar estes números, mas em duas óticas, digamos assim. Um em valor, aqui nesta tabela de cima, cruzando a informação dos valores com as percentagens e analisar os desvios. Estamos a falar de desvios. Portanto, desvios aqui medidos em valor, aqui medidos em percentagem. E vamos analisar esses desvios e fazer a análise dos desvios. Começamos então a olhar e podemos chegar à conclusão. Portanto, vamos em primeiro lugar, olhar para os valores maiores. O que é que nós temos aqui? Temos aqui, por exemplo, este será o maior. Depois temos aqui também as matérias, portanto, o desvio nas prestações de preço de serviço a nível do preço, o desvio ao nível das matérias também, ao nível do preço, desvio de preço nas matérias. Portanto, temos aqui dois grandes desvios. Nota-se um desvio de preço na prestação de serviço e nas matérias. Aqui ao nível do preço, digamos, serão os dois maiores. E aqui em percentagem, portanto, os dois desvios. Depois podemos continuar. A seguir teríamos este, mas este em nível de percentagem é quase irrelevante. Temos aqui também este, já tem uma percentagem um bocadinho maior. Portanto, nota-se também um desvio de quantidade ao nível das horas de mão de obra. Portanto, este desvio está nos desvios de quantidade. Portanto, ao nível da mão de obra. Okay. Depois, temos aqui este, por exemplo, gastos gerais de fabrico. Temos a nível da percentagem, é bastante grande, mas ao nível de valor é quase insignificante. Passo seguinte.
Portanto, temos aqui a análise, podemos tentar descobrir qual é o motivo do desvio. Portanto, temos a nossa análise, tentar descobrir o motivo do desvio e fazer recomendações à gestão para corrigir, portanto, alguma coisa que pareça que está incorreta. Então vimos aqui que notava-se um desvio de preço na prestação de serviço e nas matérias. O motivo pode ser, por exemplo, que o valor da inflação em Portugal foi superior ao esperado. Recomendações: ter maior atenção aos fatores macroeconómicos externos à empresa. Depois temos aqui, nota-se um desvio na quantidade de horas de mão de obra. Motivo: por exemplo, não há controle de horas extraordinárias. Recomendações: criar um mapa para controlar as horas extraordinárias. Aqui estamos, digamos, a inventar motivos em termos teóricos. Na prática, normalmente é mais fácil de descortinar qual é o motivo. Mais fácil, às vezes é mais difícil, mas normalmente, como estamos a viver aquela realidade, conseguimos mais facilmente descobrir qual é o motivo para haver o desvio. E depois convém fazer recomendações. Temos agora um exercício, o segundo exercício. Basicamente, o que temos que calcular os valores. Portanto, preço vezes a quantidade, calculamos os valores. Aqui os resultados, já sabemos, prestação de serviço, as nossas vendas menos os vários custos, temos o resultado. Aqui a mesma coisa, multiplicamos a quantidade vezes o preço para obter os valores e depois calculamos o resultado. Os desvios de quantidade, fórmula, aquela fórmula grande, o desvio de preço, a fórmula grande, e depois o desvio total, é só somar a quantidade mais o preço, temos o desvio total. E calculamos aqui também o desvio do resultado. Depois fazemos a análise, portanto, os desvios em valor, fazemos a análise, os desvios em percentagem, calculamos também os desvios em percentagem e depois preenchemos um quadro deste género, qual foi a análise, tentar descortinar algum motivo e fazer recomendações para a gestão. Muito obrigado, até à próxima e saúde!